tortinho aqui, né? Tá bom. Olá pessoal, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês passaram? Final de semana? Espero que bem. Hoje temos uma surpresa aqui, nosso yoga. Hoje eu não vou poder fazer a nossa aula presencialmente, ao vivo. Tenho um compromisso agora de manhã, mas eu já preparei a aula antes e vou estar deixando aqui disponível para vocês fazerem aí, tá legal? E hoje eu vim aqui no Jardim Botânico de Curitiba para estar fazendo essa aula aqui com vocês e espero que vocês gostem, aproveitem aí essa paisagem, essa vista aí, tá legal? Bom, para aproveitar que essa é a nossa primeira aula que eu estou fazendo aqui ao vivo não, gravada, e então eu gostaria de fazer uma pequena revisão, tudo que a gente já apresentou aí nas nossas últimas aulas, para que o pessoal que depois possa assistir a aula gravada, depois possa todo mundo estar na mesma página aí, no mesmo level, tá legal? Então, para falar sobre yoga, eu queria primeiro desmistificar, né, essa questão do yoga, que muita gente pensa que o yoga é só aquele pessoal que pega aqueles tapetinhos e vai lá no parque fazer aquelas posturas e tal, mas não, né? O yoga ele também tem essa parte física, mas o yoga ele é uma filosofia de vida, né? Ele, na verdade, vai te fornecer técnicas, né? Para que a gente possa, no dia a dia, a gente poder estar trazendo mais calma, paz, consciência, né? Para o nosso dia a dia. Então, o yoga, ele vem para ser utilizado no nosso dia. Todo o tempo, a gente tem que estar presente e tem que estar praticando yoga, né? A palavra yoga no sânscrito, o significado dela é união. Então, como a gente vai fazer uma prática de Hatha Yoga, o Ha significa sol e o Ta, a lua. Então, o Hatha Yoga é a união do sol com a lua. Então, o yoga, ele vem querer balancear esses extremos, esses opostos que nós temos aí, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, nossas emoções. E então, o yoga, através de ensinamentos que já foram passados aí de gerações e gerações, vem sido passado através dos mestres, de forma oral, depois escrita, mas é um ensinamento aí de mais de 5.000 anos aí. Então, alguns conceitos do yoga que eu vou abordar hoje é sobre os yamas e niyamas. Assim como no catolicismo a gente tem os 10 mandamentos, no yoga nós também temos, vamos dizer, os 10 mandamentos do yoga aí, né? Mas, na verdade são os 10 conceitos, práticas éticas e morais do yoga, né? Então, o primeiro que eu vou falar é o Ahimsa, que é a não violência. Então, quando a gente pratica a não violência, então a gente está praticando yoga. E a não violência, ela é tanto a gente pode estar praticando com a outra pessoa, com uma coisa externa, quanto algo interno, ou conosco mesmo. Então, quando a gente fizer a nossa prática, a gente fizer a nosso exercício aqui, a gente vai utilizar esse conceito
de ahimsa, não violência. Então a gente vai respeitar os nossos limites, sem exagero, sem se machucar, tá bom? E o segundo conceito é a satya, verdade. Então, quando a gente também vai tratar no mundo lá fora ou conosco mesmo, a gente é necessário satya, verdade, né? Porque não tem nada mais desagradável do que a gente querer tentar enganar a nós mesmos, né? A nós mesmos a gente não engana, né? Então é importante que a gente esteja consciente nos nossos movimentos, observe, se sentir que está desconfortável, tem alguma dor, a gente volta, tá bom? Então acho que só dei uma pequena contextualizada aí para a gente estar iniciando, né? E agora, para a gente fazer os nossos movimentos, vou pedir para você procurar uma posição confortável. Pode ser na sua cadeira, no seu banquinho, pode ser no chão, assim como eu aqui. E importante é a gente se concentrar e a gente dizer o sim, né? Esse já é o primeiro passo. Então, um primeiro exercício que eu vou estar passando aqui é uma técnica do yoga que se chama pranayama, que é uma técnica de respiração. Os pranayamas são técnicas de respiração que elas visam a gente ter uma consciência da nossa respiração e até uma interferência na nossa respiração. A gente interfere na nossa respiração. Então, como essa respiração é uma respiração pranayama que vai ser utilizado durante toda a nossa prática, então é importante que a gente já aprenda ele aqui no começo, que é a nossa respiração completa. Quando a gente está no nosso dia a dia, na correria, às vezes a gente acaba respirando muito curto e a gente não utiliza toda a nossa capacidade pulmonar. Então, a respiração completa, ela visa utilizar toda essa nossa capacidade pulmonar. Então, quando a gente inspirar, a gente faz uma inspiração lenta e profunda e a gente enche toda a nossa parte abdominal, depois as nossas costelas e o nosso core e por último o nosso peito e ombro. E quando exalar também profundamente, a gente tira o ar do nosso peito, costelas e abdômen. Pode até puxar aqui o diafragma para cima, para dentro. Então vamos fazer algumas respirações para a gente ir se acostumando e começar a observar essa respiração, esse nosso pranayama, respiração completa. Tá legal? Então vamos lá. Inspirou profundamente. Expirou profundamente. Pode fechar os olhos se quiser. É importante aqui que a gente leve o tempo maior na exalação. Então a gente leva mais tempo para tirar o ar do peito do que para inalar. E aqui a gente começa a trazer
pouco de movimento para a nossa cabeça, fazer como círculos para um lado. Quando exalar, o queixo vem aqui no peito. Quando inspirar, a cabeça vai lá atrás. Gentilmente, com movimento, lembre-se sempre com ahimsa, não violência e verdade. Aqui a gente inverte para o outro lado. E aqui a gente vai voltando para o centro. Tomba a nossa cabeça para um dos lados e segura aqui a nossa orelha. A gente inverte agora para o outro lado. Volta ao centro. Quando inspirar, eleva a cabeça lá em cima. E quando exalar, leva o queixo lá no peito. Inspirou, a cabeça vai lá em cima. Exalou, a cabeça vai lá para baixo. Aqui, entrelaça aqui os dedos, leva os braços lá para frente, coluna ereta, e a gente leva os nossos braços lá para cima, espreguiça para um lado, para o outro. Inspirou profundo e quando exalar, torce para um dos lados. Inspirou, eleva os braços lá em cima. E quando exalar, compensa, torce lá para o outro lado. Inspirou, eleva os braços lá para cima e torce para um lado. Ajuda aqui a tua mão aqui atrás a te dar um suporte aqui para tua coluna, para tua lombar. E inspirou, eleva os braços lá em cima. Compensa e torce para o outro lado. Inspirou, braços lá em cima, mão em frente ao peito. E aqui a gente se prepara para entoar o nosso mantra Om, nosso som universal, o som da criação. O Om, ele é composto de 3 letras, O, U e M. Então, quando entoar o mantra, a gente vai falar Om.
e fecha a boca no final, o M. Tá legal? E a gente vai sentir o que essa vibração vai gerar no nosso corpo. Vamos lá? Então, inspirou profundamente para o OM. Agora, nesse estado de presença consciente, vamos trazer um pouco de movimento para as nossas pernas. Então, vamos iniciar fazendo massagem aqui, na nossa perna, nos nossos pés, nas plantas dos nossos pés. Nossa batata aqui, que é o nosso segundo coração. Por isso que é tão importante a gente caminhar, né? Que a gente auxilia para levar o sangue lá pro coração, através das nossas batatas. Então, trate elas com carinho, suas pernas. Eu vou convidar para a gente levar como fosse um para-brisa aqui, as pernas para um lado e o nosso tronco lá para o outro lado. E a gente pode ir invertendo o movimento para um lado e a gente olha para lá para o outro lado. Para um lado, para o outro. Para um lado e para o outro. Aqui, segura aqui por baixo das suas coxas aqui, se estiver sentado na cadeira, ergue um pouco as suas pernas, traz um pouco de movimento. E aqui, você pode fazer primeiro uma perna, fazer a rotação aqui com o seu pé, para um lado, para o outro. 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Agora a gente compensa com o outro pé também, fazendo círculo para um lado e para o outro. Agora a gente volta aqui normal, como a gente está sentado na cadeira. Eu vou trazer um exercício aqui, a contração do esfíncter, que é lá do canal vaginal para o corpo feminino, lá para o esfíncter de ânus, uretra lá no corpo masculino. Então a gente vai fazer contrações lá embaixo, lá nessa musculatura lá do ânus, como se a gente quisesse subir, fazer uma contração de baixo para cima. Então a gente inspira, exala, quando tiver sem ar, a gente faz a contração. Então inspira profundamente, exala e contrai. Inspira, exala e contrai.
como se a gente quisesse vir lá de baixo para cima. E aqui a gente já vai ativando o nosso chakra base, o nosso Muladhara, que é o nosso chakra que está aqui em contato com o planeta, a nossa base. Então, uma excelente forma de manter esse chakra energizado, equilibrado, é o contato com a natureza. Esse contato aqui, a gente pisar no chão, na terra, é o que vai fazer a gente energizar o nosso chakra base, o nosso Muladhara, lá da base da nossa coluna, do cóccix. Tá legal? Então, vai finalizando as contrações. E vou convidar para a gente vir aqui no nosso coração aqui, logo um pouquinho abaixo aqui, nosso externo, nós temos uma glândula aqui, a glândula timo. E a gente pode ativar a nossa glândula tima, dando pequenos soquinhos de leve aqui, ó. E aqui a gente também energiza o nosso chakra cardíaco, trazendo mais amor para a nossa vida. Legal? Vamos agora trazer um alongamento lateral. Então, estica um braço lá em cima, olha lá para a mão. Quando exalar, desce aqui para o joelho oposto. Inspirou, o braço vai lá em cima, olha para a tua mão. E quando exalar, leva aqui para o joelho oposto. Mais uma vez, inspirou. Exalou. E aqui a gente inverte lá para o outro lado. E a gente vai agora manter essa mão apoiada aqui. Se você estiver sentado no banquinho, na cadeira, você pode apoiar aqui na lateral da cadeira, no lado aqui na sua coxa. Você vai levar o seu braço lá em cima e olhar para a tua mão. E quando exalar, leva aqui no seu joelho contrário. Então, inspirou, eleva os braços lá em cima. Exalando, leva lá a mão no joelho contrário. Vamos à última para finalizar. Inspirou, eleva os braços lá em cima. E agora vai os dois braços lá em cima. Esticou, esticou. E agora a gente desce o tronco lá na frente, o máximo que a gente consegue, sempre se lembrando dos nossos limites. Ahimsa, não violência. Satya, verdade. Se tiver doendo, incomodando, volta um pouquinho. Vai aqui voltando aos pouquinhos para o centro e vai voltando a coluna para o centro, deixando a coluna ereta. Pode
apoiar as mãos aqui em cima das coxas, com as palmas para cima. Se quiser, pode fazer um mudra aqui, ó, representando o nosso planeta também. Você apoia aqui as mãos aqui nas coxas, como se esse dedo indicador tivesse uma folha de seda e você estivesse segurando aqui. Então, aqui nós fechamos os olhos, nos concentramos na nossa respiração, no ar que entra, no ar que sai. Que você começa a observar a temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai. Você pode também observar a velocidade que esse ar sai, a velocidade que esse ar entra, mas só observar, sem interferir, sem julgamento, sem nenhuma tensão no nosso corpo, na nossa face. A gente só observa a nossa respiração, esse dom que nos dá a vida. E aqui nós já vamos trazendo o nosso sentimento de gratidão, de agradecer por estar tendo a oportunidade de ter mais um dia, de ter tido a oportunidade de ter passado um final de semana agradável, descansando, juntando forças, juntando energia, agora para a gente gastar na nossa semana. E aqui a gente vai trazendo essa sensação de paz, de calma, para iniciar a nossa semana. Convido a todos agora para colocar e levar a mão aqui em frente ao peito, num sinal de prece e gratidão. Leva lá a sua testa em direção à tua mão, em agradecimento por nossa prática. Namastê. O Deus que vive em mim saúda o Deus que vive em você. Espero que todos tenham aproveitado a prática, tenham gostado. E eu espero que todos tenham uma ótima semana para todos. Tá legal? A gente se vê na quarta-feira. Espero quarta-feira poder fazer a aula online. E a gente se encontra novamente. Legal? Muito obrigado, pessoal. Tchau. Boa semana. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Ai, minhas pernas, cara. Nossa, velho. Não aguento mais fazer gravação, cara.